Olá pessoal, muito bom dia, tarde e noite. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI e você está no Clube dos Dividendos, canal aqui no YouTube que fala sobre ações que pagam dividendos, ações que não pagam dividendos e de vez em quando, como o vídeo de hoje, comenta alguma curiosidade de mercado para você iniciante ou já avançado, mas que de repente não sabia ou vai refrescar a memória, que impacta o preço do Ibovespa e o que, na minha opinião, está impactando o preço desse carinha aqui. É o nosso principal índice. Por que ele está tão lateral? É a incerteza política? É o preço do dólar? É o preço das commodities ou de alguma commodity específico? É a taxa de juros? É o juro real? É a inflação? Então, pessoal, tudo impacta. Né? Eu tento construir com vocês aqui no canal ao longo dos anos que eu já estou aqui, 2018 para cá, mas principalmente 2020 para cá, eu tenho dado mais ênfase à parte macro, 2021 principalmente, 2022 manteve, e 2023 creio que seja o último ano que eu vou cornetar aqui indicadores macroeconômicos, situações onde o fundamento da sua empresa pouco faz preço nas ações dela. Tá? O que está fazendo preço é a percepção de risco do país, trajetória da dívida, inflação, juros, o que o Fed está fazendo, qual que é o preço da commodity, né? Geopoliticamente, como é que está o mundo? Está tensionado? Está tranquilo? Globalização ou não? China? Então, esses temas, pessoal, nos últimos 2 anos, pelo menos, têm feito mais preço do que qual foi o lucro da empresa que você investiu. É um período, é um contexto histórico que isso está fazendo mais preço, por isso que a gente não está entendendo muito bem a correlação do valor. Empresas que já estão lucrando mais do que 2019, pré-pandemia, já têm melhores fundamentos, já aumentaram o seu EBITDA, por exemplo, e até o seu dividendo distribuído, mas os preços estão abaixo de 2019, os preços estão abaixo de 2020. Como que a gente vai entender essa situação? Tá? Bom, no vídeo de hoje, a curiosidade que eu vou trazer para vocês é apresentar um ETF que tem sim, né, um índice na verdade, mas tem CFD, dá para você operar ele, tá? Que é o CRB, é um índice de commodities. Para você que não quer necessariamente, todos os dias, por exemplo, analisar o minério de ferro, tá? Analisar o petróleo, analisar o índice dólar, a curva de juros nossa, tá? E também a curva de juros gringa, por assim dizer, tá? Curva de juros americana, ou a curva de juros chinesa, a curva de juros europeia, tá? Nós temos sim como entender um dos grandes drivers, ou um dos grandes ativos, um dos grandes, uma das grandes percepções que o mercado global tem em relação aos emergentes, e aí nós estamos incluídos nele, é o índice de commodities CRB, CRB Index, ou CRB, se você assim preferir. E a melhor maneira de seguir o CRB gratuitamente não é via TradingView. Embora o TradingView tenha sim o CRB, vamos dizer assim, mais fidedigno com o índice, com o index. Tá? Então o que eu vou mostrar para vocês, pessoal, não é o CFD. Tá? O CFD nada mais é que é um papel derivado do preço de um índice, mas esse papel você pode tradear ele e não tem vencimento, diferente do contrato futuro. Não, o que eu vou colocar para vocês é realmente o index, tá? Aquele que não dá para você tradear, mas dá para você seguir e olhando, tá? Como é que tá esse índice em relação, por exemplo, ao preço do Ibovespa. E o site que eu vou sugerir para vocês, tá? É o Trading Economics, tá? Site muito bom para você que tem paciência, gosta, tá? E sim, quer acessar a informação, tá? De maneira gratuita, não vai ser ali especializado, não é igual a sua research, não é igual, né, de repente, é o fundo que você investe, as cartas mensais, mas sim, você vai ter aqui bastante informação, tá? E o link para você acessar direto o CRB, tá? O CRB aqui vai estar na descrição. Beleza? Então, esse é o gráfico e esse é o índice, o índice que eu gostaria que vocês criassem mais afinidade. Basicamente, mais afinidade. Porque ele, hoje, pessoal, está realmente nos direcionando, tá? Ou principalmente direcionando os mercados emergentes. Tá? Se você não quer analisar cobre, não quer analisar petróleo, não quer analisar qualquer outra commodity aí que impacta preço hoje, grãos, o CRB ele acopla tudo um pouco. Tá? Se vocês quiserem pesquisar o que compõe o índice, né? Não sei se no Trading Economics aqui, deixa eu até dar uma olhadinha aqui se nós temos, tá? Esse tipo de análise. CRB Index. Então tá aqui, ó. Vamos lá. CRB é o Thomson Reuters Core Commodity CRB Index. Tá? Vamos ver o que está lá dentro. O índice consiste em 19 commodities. Tá? Vou dar uma circulada para vocês do celular aqui e aí eu leio. Né? A gente vai
colocar aqui todas elas, tá? Para vocês terem noção que vai desde proteína animal, tá? Até gasolina, por exemplo, o que é importante, tá? Muito bem, agora sim, pessoal, vamos lá. 19 commodities: alumínio, cacau, café, cobre, milho, algodão, crude oil, que é o petróleo cru, tá? Que também a gente pode entender aí muito provavelmente como algo muito próximo do Brent, do petróleo negociado em Londres, que é a que a Petrobras segue, tá? Grãos de soja, açúcar e trigo. Então, se você quer saber quais são as principais commodities do mundo, pessoal, olha, essa top 19 é interessante para você começar, tá? Essas commodities, pessoal, são divididas ali em 4 grupos, com 3 pesos diferentes. A precificação, então, do CRB tem 4 grupos com 3 pesos diferentes. E aqui é importante. Então, 39% vai para energia. Então, energia, com certeza, a gente vai ter, por exemplo, gasolina, vai ter, por exemplo, também, a gente vai colocar aí o crude oil, tá? O heating oil, que é o. Acho que eu pulei aqui, né? Então, petróleo, ouro, gás, tá? Aqui nós vamos ter os porquinhos, tá? Depois os bovinos, natural gas, então natural gas também é energia, níquel, suco de laranja, tá? Esse RBOB, gasoline, eu não sei o que seria, mas vamos colocar aí gasolina, tá? Prata, e aí sim, soja, açúcar e trigo. Então vejam aqui, né, que nós temos desde o alumínio ao níquel, ao gás natural, ao gás de aquecimento, heating oil, aqui eu não sei se seria óleo de cozinha no caso, heating oil, me perdoem pessoal, aí faltou um pouco de conhecimento meu, ouro, petróleo, algodão, açúcar, trigo, soja. Então nós estamos com certeza, pessoal, o Brasil, o Ibovespa está bem conectado aqui ao CRB. E os pesos, e aí a segunda informação mais importante para a gente, os pesos também é importante. Tá? Então vamos lá. O que tem mais peso no CRB? Tá? Primeiro, energia. Então vamos supor que você invista no Chile ou no Peru. Poxa, o Peru e o Chile não têm petróleo. Então talvez aqui, tá, a energia fique um pouco defasada, seja mais interessante para você acompanhar o ETF do Chile, que eu já trouxe aqui no canal, o ETF do Peru, acompanhar mais especificamente aí as commodities metálicas, que vai estar. O Chile é muito concentrado em cobre, mesma coisa o Peru. Tá? Então, você olhar ali para algumas agriculturas, né, como o azeite, por exemplo, e também olhar especificamente para metálicas, para o cobre, bom, tira de letra ali o Chile. Tá? Agora, o Brasil, por ser um país, sim, exportador de commodities, porém com diversas commodities e com pesos importantes, como, por exemplo, soja tem um peso importante, petróleo é o maior em termos de arrecadação, não de volume. Volume é soja, mas de arrecadação é petróleo. E em segundo colocado é o minério de ferro. Então não tem aqui, por exemplo, o minério de ferro. Tá? Não tem o iron ore, não tem o minério de ferro, mas tem alumínio, tem o cobre, tem o níquel, tem. Que mais? Só de metálica, silver ali, prata, etc. Mas assim, a Vale é mais legal. Em vez de CRB, vai lá direto no Iron Ore, né? No que o TradingView traz como FEF2, que é o minério de ferro negociado não em Dalian, mas é o minério de ferro em dólares negociado em Singapura. Tá? Então, isso tem no TradingView, posso até passar. Mas voltando, pessoal, o peso do CRB é 39% energia, 41% agricultura, 7% somente metais preciosos e 13%, vamos colocar aí, por exemplo, a CBA, porque nós temos alumínio aqui, ó. Bom, alumínio, mas apenas 13%. Então, para você, investidor da CBA, pô, vale mais a pena olhar o alumínio direto. Bom, certo? Tá? Não tem aqui steel, né, aço. Não tem preço do aço, nem o longo, nem o curto. Tá? Então, você que está na Gerdau, você que está na Uzi Minas, não adianta especificamente vir para o CRB. É mais bacana você olhar a commodity específica para tentar definir como é que está o range aí de volatilidade e a tendência. Tá? Então, o material, os metais industriais, aqui, crescimento, etc., básicos, 13%. O que mais está pesando aqui é agricultura e energia. Para o Brasil e para o México, pessoal, é interessante olhar o CRB. Tá? Agora, para países, talvez aqui também a gente possa colocar Austrália, África do Sul, não sei, tá? Mas para países que estão mais concentrados em commodities metálicas, por exemplo, eu não vejo que vale a pena olhar o CRB. Para o Brasil, sim. E qual a correlação que o CRB tem direta?
Tá? Esse índice de commodities tem direta. Com quem que a gente pode realmente fazer uma correlação legal? Com o dólar. Dólar mundo. Tá? Então, o dólar subindo, CRB provavelmente deslizando, lateralizando ou caindo. E é o momento do CRB, inclusive. Quando a gente olha para o gráfico, eu vou dar um zoom novamente para vocês. Nós estamos no mundo das commodities, pessoal, depois de 2020, nem preciso dizer, né? A baita de uma pancada. Tá? Mas desde maio, tá? Maio de 2022, ou seja, desde o pós-invasão Rússia na Ucrânia, então maio até julho, tá? Então vejam aqui, ó, 2022, julho de 2022 foi o topo, tá? Depois uma queda forte e lá em outubro nós estabilizamos, tá? Lá em outubro nós estabilizamos do ano passado e agora continuamos estáveis, né, com uma carinha aqui que vem para baixo. Deixe nos comentários o que vocês acham. Então, julho de 2022 foi o topo do CRB. Tá? E desde então, pessoal, não temos novas máximas para as commodities. Por isso que eu acho que o Ibovespa vai continuar a ficar lateral e não vai ser esse ano. E vamos, por exemplo, romper máxima histórica, porque eu não tenho esse cenário para as commodities. Ainda não. Tá? Ainda não. As commodities têm aqui uma região muito próxima do topo, mas não a invasão do topo histórico para subir. Legal? Então, sabendo do CRB, pessoal, vocês vão ter uma noção bem bacana, até passei para o disclaimer de novo aqui, peço perdão, vocês vão ter uma noção bem legal de como é que está a alocação de recursos de quem realmente tem muito dinheiro em emergentes. Tá? O TradingView tem um pouquinho, tem o CRB, pessoal, tá? Com esse ticker longo aqui, ó, TRJEFF CRB, que é o Thomson CRB Index. Tá? Então você pode seguir também esse ETF. Aqui eu tenho uma base histórica maior. Então, desde 2010, por exemplo, que foi a última grande oscilação compradora. E desde 2010, pessoal, nós não temos o CRB renovando o máximo. Tá? Nós podemos perceber que 2016 foi a mínima, certo? Mínima da queda de 2012 até 2016 caiu. Tá? Principalmente em 2014 com o xisto americano. Então, o preço do Brent aqui foi o que mais puxou esse cara para baixo. E vejam que nossa bolsa voltou a subir em 2016. Então, a correlação não é única, exclusiva com o CRB, mas é importante, ao menos, o CRB não ceder. Não ceder, pessoal. Lateralizar. Tá? E é esse cenário de lateralização em amarelo. É esse cenário também de lateralização barra queda aqui, né? Não foi tão lateralização assim. Eu vou pôr aqui, ó. Esse cenário aqui. Eu imagino que a gente deve viver uma oscilação um pouquinho maior nessas faixas de preço. Tá? Aqui também tem mais um pontinho. Tá? Se romper máxima histórica, eu erro, mas a gente rompe por pouco e o Brasil tem mais um boom. A bolsa também rompe máxima histórica, muito provavelmente. Tá? Então o CRB não tem uma tendência de clara nítida como 2014, mas a gente está aqui próximo de 2015, né? Um finalzinho de queda aqui, ó. A gente deve estar muito provavelmente nessa situação para depois entrar numa lateralização. Então, primeiro queda, tá? Estamos nessa queda, não acabou a queda ainda, na minha opinião. E daqui a pouco a gente lateraliza aonde? 230. Então, estou de olho aqui no ponto 230 do CRB. Pessoal, muito importante para quem gosta aí de operar em casas internacionais, com ativos internacionais que não tem na B3, pessoal, o parceiro do canal é a Stake, né, onde eu tenho a Disney lá, com um preço médio bem interessante por hora, uns $90,80, mas a Disney deve ir até abaixo do meu preço médio. Tá? E aqui na Stake, pessoal, você pode cadastrar a ordem com expiração até 30 dias. Então você pode deixar a ordem limitada. Por exemplo, estou falando aqui que eu me interesso pelo CRB em 230, por exemplo. Aí eu vou olhar alguma commodity específica, alguma ação específica conectada aqui com uma Glencore, por exemplo, conectada aqui com o CRB. Então, o Stake é parceiro do canal. Vocês ganham uma estoque de graça ao usar o link na descrição. Tá? E os preços, pessoal, não tem corretagem. Tá? Mas elas funcionam, a Stake funciona como casa de câmbio. Tá? Então, você tem um custo na hora de depositar e um custo na hora de sacar na Stake. Tá super fácil, tá? Mas esse custo, sim, pessoal, é 1,6% aqui. Então, se você é trader, não sei se vale a pena, compare aí com outras corretoras gringas aí.
Certo, pessoal? Bom, sem mais delongas, tentei deixar para vocês aqui uma das forças pelas quais não está ajudando nesse momento o nosso Ibovespa a sair do lugar, tá? Ficar lateral. Há quase 2 anos, aí, desde julho, nosso topo foi julho de 2021, então um ano antes do CRB, tá? Mas depois, em julho de 2022, fizemos topo também, tá? Lembrando que o Ibovespa tem bancos, tem outras situações que empurram, e nós tivemos eleições, etc., empurram o Ibovespa para cima ou para baixo. Política também empurra para cima ou para baixo. Então é importante saber que a gente tem um pouquinho mais de avenidas ou de ativos, vamos assim dizer, que fazem preço. Não é só o CRB, pessoal, para acompanhar, mas acompanhar também o CRB é muito importante. Você vai saber como é que está o mundo de commodities, tá, perante a ótica de quem faz preço, tá? Como é que está a precificação e a tendência. Beleza, pessoal? Espero ter gerado valor para vocês. Ficou até o final? Considere se inscrever, se você é novato aqui. Ative as notificações se você já é inscrito. Se inscreveu, ativa a notificação aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, pessoal. Tem vídeo todo dia, tá? Então é importante. E bom, deixa a sugestão aí na descrição de algum outro ativo para eu analisar. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.